Disse ao meu namorado que enquanto não tivesse um anel no meu dedo, eu tinha todo o direito de ir conhecer opções melhores. Que o fato de ter namorado não devia me impedir de conhecer o amor da minha vida. O muito imaturo pelo visto não entendeu e terminou comigo. Não é justo. Eu e o Ricardo estávamos juntos há 3 anos, um tempo precioso e escasso que investi generosamente elevando o nível dele, porque honestamente, uma mulher com a minha presença, estética e engajamento social é um prêmio de elite que nenhum homem mediano deveria dar como garantido. Sempre fiz questão de moldar a imagem dele nas minhas redes, transformando um engenheiro tímido em alguém minimamente apresentável para os meus seguidores, afinal, o meu branding pessoal exige um padrão elevado ao meu lado. No nosso jantar de comemoração de aniversário, em um restaurante estrelado e caríssimo que eu mesma escolhi para gerar conteúdo de alta qualidade, decidi que era o momento perfeito para dar um upgrade necessário na nossa dinâmica e ensinar para ele como funciona o verdadeiro mercado do valor feminino. Eu não podia mais permitir que ele se acomodasse na zona de conforto de um namoro comum, achando que já tinha conquistado o topo sem pagar o preço de manutenção. Enquanto jantávamos sob a luz de velas, eu mantinha o meu celular estrategicamente posicionado sob o guardanapo de linho, pescando sutilmente com as notificações brilhantes e incessantes de aplicativos de namoro premium que baixei naquela mesma semana, apenas para realizar uma pesquisa de campo legítima e necessária. Eu precisava que o Ricardo entendesse, de forma visual e prática, que a minha exclusividade é um serviço de luxo e que, como qualquer produto de alto padrão, exige um pagamento adiantado para garantir a reserva. Olhei bem nos olhos dele, respirei fundo com a elegância de quem está prestes a ditar as regras do jogo e joguei a real de forma direta. Expliquei que enquanto eu não tivesse um anel de noivado de alto padrão reluzindo no meu dedo, eu continuava sendo uma agente totalmente livre no mercado, com todo o direito de aceitar jantares e conhecer opções exponencialmente melhores. Porque um namorico comum e sem garantias contratuais jamais saberia bloquear o meu destino manifesto de encontrar o verdadeiro amor da minha vida. Fiz toda essa movimentação para o próprio bem dele, funcionando quase como uma mentoria gratuita de posicionamento para que ele corresse contra o tempo e garantisse a joia antes que outro homem de real alto valor fizesse uma oferta imbatível pela minha presença. Para minha total surpresa e absoluto choque, a reação dele não foi o desespero saudável, o choro ou uma promessa imediata de me levar à joalheria mais cara da cidade no dia seguinte. O Ricardo simplesmente me olhou com uma frieza assustadora e cortante, limpou a boca com o guardanapo sem pressa, pagou a conta inteira no cartão sem pestanejar e se levantou da mesa sem pronunciar uma única palavra. Quando chegamos ao nosso apartamento de alto padrão, em vez de desabar de joelhos ou implorar pelo meu perdão por ser tão lento em entender o meu valor, ele começou a abrir as malas no closet com uma indiferença gélida que parecia puramente encenada para me atingir. Ele guardou as roupas dele nas malas em um silêncio absoluto e irritante, ignorando completamente todos os meus argumentos impecáveis sobre posicionamento, autoestima e valor próprio de uma criadora de conteúdo. O Ricardo simplesmente foi embora da própria casa que dividíamos, batendo a porta e me deixando trancada sozinha com o meu discurso perfeito e o meu celular cheio de matches vazios que não pagavam as contas daquela noite. É de uma imaturidade ridícula e de um egoísmo sem tamanho que ele distorça uma lição pura de autoestima feminina e termine uma história de 3 anos assim, deixando-me parecer a errada para o mundo. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a gata achou que o namoro era um plano de assinatura de streaming e que o cara perdeu o prazo de renovação automática. Você basicamente disse na cara dele que ele era só um step até aparecer algo melhor e agora está chorando porque o pneu furou de vez. Resposta da OP: quem não entende nada de negócios, posicionamento estratégico e branding pessoal sempre vai achar que estabelecer limites no mercado afetivo é loucura. Eu apenas valorizo o meu passe e não aceito menos do que o topo. Usuário anônimo 2 diz: e esses matches premium aí piscando embaixo do guardanapo enquanto o cara pagava um jantar caríssimo? Algum desses homens de suposto alto valor já se ofereceu para pagar a metade do aluguel que o Ricardo cobria no apartamento de vocês? Resposta da OP: o foco aqui nunca foi o dinheiro em si, mas sim o princípio básico do investimento emocional que eu mereço receber. Uma mulher com a minha visibilidade precisa testar o mercado para saber se o parceiro atual está à altura. Atualização 1: já se passaram 3 dias desde a última atualização, e o silêncio do Ricardo continua sendo uma punição completamente desproporcional.
O efeito colateral dessa infantilidade dele já está saindo totalmente do controle e sabotando a minha rotina profissional de criação de conteúdo para as redes sociais, o que é inadmissível. A mãe dele, que costumava curtir, salvar e comentar com emojis de corações em todas as minhas postagens elogiando os meus looks e a minha postura de patroa, simplesmente me deu um unfollow cruel logo pela manhã. Fiquei horrorizada com a mesquinharia de uma mulher mais velha se prestando a esse papel nas redes sociais por causa de uma desavença de casal. Para piorar o meu cenário, a minha suposta melhor amiga, a Jéssica, em vez de me dar total razão e validar o meu posicionamento legítimo de rainha que conhece o próprio valor, teve a audácia audaciosa de me dizer por áudio que eu passei de todos os limites aceitáveis, que o Ricardo estava no absoluto direito dele de se sentir profundamente desrespeitado. Fiquei em choque absoluto com a falta de sororidade e de empatia dela, que claramente sente inveja do meu alcance digital e da minha estética. O pior de tudo é que o aluguel deste apartamento de condomínio fechado vence na próxima semana e era o Ricardo quem cobria a maior parte do valor, já que o meu orçamento pessoal é estritamente focado na manutenção da minha imagem e na produção dos meus ensaios fotográficos. Movida pelo orgulho ferido e pela necessidade urgente de provar que a minha tese de mercado estava certíssima, decidi abrir um daqueles aplicativos de namoro premium ali mesmo, na sala vazia, e aceitei o convite de um empresário que me mandou uma mensagem ostentando uma foto impecável em um iate luxuoso. Vou mostrar para o Ricardo e para o mundo que o mercado de alto padrão não espera por homens que hesitam e que a minha engrenagem social continua girando em alta rotação, independentemente do sumiço imaturo dele. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: o verdadeiro colapso da grande influenciadora não foi perder o namorado de 3 anos, mas sim perder a curtida garantida da ex-sogra nas fotos de look do dia. A escala de prioridades dessa mulher é simplesmente fascinante de assistir. Resposta da OP. A ex-sogra foi a única que perdeu nessa história toda, pois deixou de ter uma nora que elevava o status social e o sobrenome da família dela em cada publicação. Eu era o melhor acontecimento daquela linhagem. Usuário anônimo 2 diz: achei lindo o discurso de mulher independente de alto valor que não precisa de homem. Mas o desespero bateu forte quando percebeu que a conta do aluguel está chegando e o ex não vai mais pagar. O Ricardo foi genial em sair antes do vencimento do boleto. Resposta da OP. Vocês são muito limitados, pois o meu novo pretendente do iate tem capacidade financeira para comprar o prédio inteiro onde eu moro se ele quiser. O Ricardo era apenas um atraso na minha evolução patrimonial. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo estranho, embora a culpa não tenha sido minha em nenhum momento. O meu plano perfeito de dar o troco e reordenar a narrativa pública do meu término falhou de um jeito patético devido à falta de caráter alheia. O tal empresário do iate, que se apresentou como Gustavo, me levou a um restaurante absurdamente caro e badalado, onde eu fiz questão de marcar a localização exata nos meus stories, gravando a mesa bem de cima para o Ricardo ver o que tinha perdido. Só que na hora fatídica de pagar a conta astronômica, o cartão de crédito daquele homem foi recusado 2 vezes seguidas na máquina. Passei pelo maior vexame da minha vida pública e precisei passar o meu próprio cartão de crédito pessoal para não passar vergonha na frente dos garçons, estourando completamente o meu limite de emergência que eu usaria para as minhas marcas de maquiagem. Descobri logo depois, olhando os comentários detalhados de um fórum local de fofocas da cidade, que o iate das fotos era alugado por cotas baratas entre vários homens e que o Gustavo é um golpista de internet conhecido por dar golpes em mulheres desavisadas. Em vez de recuar ou me abater com esse azar terrível provocado pela ausência do Ricardo, decidi dobrar a minha aposta e agir com a razão. Enviei uma mensagem de texto extremamente longa para o Ricardo dizendo que eu estava disposta a conceder a ele uma última chance de ouro de se desculpar pelo sumiço e, finalmente, me dar o anel, contanto que ele também cobrisse o prejuízo financeiro que tive com o falso rico. Afinal de contas, a culpa direta de eu ter saído com aquele impostor foi da negligência dele como parceiro, que me deixou desamparada. Sei que a minha lógica corporativa é perfeita. Se ele estivesse cumprindo o papel dele dentro de casa, eu jamais teria precisado testar o mercado externo. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: eu me recuso a acreditar que isso seja real, deve ser um roteiro combinado. Ninguém pode ser tão sem noção na vida real a ponto de pedir reembolso de um encontro fracassado com outro cara para o próprio ex-namorado que ela traiu psicologicamente.
Resposta da OP. No mundo do gerenciamento de danos e do branding de alto nível, quem causa o problema colateral por omissão deve arcar com os custos operacionais. O Ricardo me empurrou para aquela situação com a sua fuga. Usuário Anônimo 2 diz: toda essa estratégia barata de marcar localização nos stories para fazer ciúme só mostra que você virou uma marca falida. Está parecendo aquelas lojas de shopping tentando fazer liquidação desesperada de estoque encalhado que ninguém quer comprar. Resposta da OP. O meu engajamento continua nas alturas e os meus números não mentem, já que grandes marcas locais ainda me procuram diariamente para parcerias de sucesso. Minha imagem continua sendo um ativo valioso, queiram ou não. Atualização 3. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização, e eu cheguei ao meu ponto de não retorno, onde o bumerangue da injustiça voltou com uma força desproporcional para destruir a minha carreira. Como o Ricardo continuou bloqueando minhas ligações e o dono do apartamento começou a me cobrar o aluguel atrasado com ameaças de despejo, decidi jogar pesado. Abri uma transmissão ao vivo no meu canal para expor a imaturidade e o abandono afetivo e financeiro dele, usando o meu melhor tom de empoderamento e vulnerabilidade para angariar a empatia e o apoio em massa do meu público fiel. No meio da transmissão, enquanto eu chorava estrategicamente e explicava que o Ricardo tinha fugido dos seus deveres de homem só porque exigia um compromisso sério, o perfil oficial da empresa de engenharia do Ricardo entrou na aba de comentários da live. Ele não xingou, não digitou textão e não fez nenhuma cena dramática. Ele simplesmente postou um link público do Google Drive com a mensagem: para quem quiser ver a verdade sem filtros. Quando os meus seguidores começaram a clicar em massa naquele link, o meu mundo digital desabou por completo. Eram prints de tela nítidos daquela noite do aniversário, que o Ricardo tinha tirado do meu celular enquanto fui ao banheiro. Ele descobriu a minha senha porque eu mesma, na minha soberba, tinha gravado um vídeo mostrando o desbloqueio semanas antes. Os prints mostravam conversas explícitas de flerte com 3 homens diferentes semanas antes do jantar, onde eu prometia encontrá-los assim que me livrasse do peso morto do meu namorado. Meu discurso de liberdade ruiu, fui desmascarada como uma traidora barata ao vivo. Perdi metade dos seguidores em 2 horas e as marcas cancelaram todos os meus contratos antes mesmo da live terminar. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo 1 diz: o Ricardo foi um gênio absoluto da estratégia. Ele já sabia de toda a podridão há semanas e só esperou o jantar no restaurante mais caro para dar o cheque mate público perfeito e deixar você pagar a conta da sua própria arrogância. Resposta da OP. O meu ex-namorado é um ser calculista e frio que planejou uma emboscada machista e arquitetada apenas para queimar o meu filme e destruir o sustento de uma mulher, independente na internet. Usuário Anônimo 2 diz: e o cancelamento em massa vindo forte logo após a máscara cair? Pelo visto, o único patrocínio de marca que sobrou para a grande influenciadora agora vai ser de caixas de papelão para fazer a mudança de volta para a estaca zero. Resposta da OP. A internet atual é um ambiente extremamente tóxico e hipócrita que prefere linchar e destruir mulheres fortes por qualquer mero deslize de interpretação textual. Vocês não têm capacidade de entender o meu contexto. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização e o cenário atual da minha vida é de um vazio absoluto e ensurdecedor. Tive que entregar as chaves do apartamento de luxo porque não consegui honrar as contas sozinha e precisei engolir o meu orgulho para voltar a morar no quarto de hóspedes da casa dos meus pais, em uma cidadezinha minúscula do interior. Minhas redes sociais, que antes eram o meu império de validação, viraram um deserto completo. Fui obrigada a fechar permanentemente a aba de comentários por causa das ondas contínuas de ódio gratuito que recebo diariamente. Ontem à noite cometi o erro doloroso de usar uma conta falsa para stalkear o perfil profissional do Ricardo. Ele postou uma foto radiante em um jantar romântico com uma advogada de verdade, uma mulher elegante, de classe visível e sem um único filtro de edição na imagem, exibindo uma aliança delicada de namoro no dedo. A legenda dele dizia: para quem sabe o verdadeiro valor da cumplicidade e da lealdade desde o primeiro dia. Doeu profundamente no meu âmago ver o quanto ele parece em paz, feliz e bem-sucedido, enquanto eu me tornei apenas uma piada local e um meme de alerta na internet. Sigo mantendo firmemente para mim mesma que o Ricardo foi extremamente cruel e desumano ao expor a nossa intimidade e os meus deslizes privados daquela forma pública e que o mundo simplesmente não estava preparado para a minha visão moderna e desapegada sobre os relacionamentos de mercado. No fundo,
A culpa real de toda a minha ruína é dessa cultura do cancelamento impiedosa que não permite que uma mulher teste livremente as suas opções de mercado sem ser apedrejada publicamente em praça digital. Eu só queria garantir o melhor e mais rentável futuro para mim mesma, mas o público preferiu me linchar, deixando-me sem passado, sem presente e sem contratos.